Tia Estela está aqui para contar mais uma linda história missionária, a quarta parte da história de Corrie ten Boom. A tia Estela fez uma cirurgia tem só alguns dias, ainda estou me recuperando e por isso hoje eu só tenho uma mão para poder usar e nós estamos aqui nesse cenário diferente, mas não podia deixar de vir aqui e contar para vocês essa parte que está emocionante. Primeiro vamos falar com o Papai do Céu, todos juntos. Papai do Céu, muito obrigada pelo dia, pelo seu amor, muito obrigado pela sua proteção. Hoje nós vamos aprender que Jesus está conosco a todo momento, que possamos confiar nessa promessa. Muito obrigada porque o Senhor nos ama e nos abençoa. Em nome de Jesus te oramos, com perdão dos meus pecados. Amém. Amém. A história passada nós vimos o que aconteceu. A Segunda Guerra Mundial havia estourado em todo o mundo. Em 1939, um homem chamado Adolf Hitler se levantou e disse que tomaria toda a Europa, vários países, e um desses países era a Holanda, o país onde Corrie morava. E ele começou com um monte de proibição. Ele, juntamente com o seu exército, começou a matar pessoas, principalmente os judeus. Ele odiava os judeus. A Bíblia fala lá em Zacarias 2, 8 e 9, que os judeus são a menina dos olhos de Deus, é o povo de Deus. Que coisa triste! Nós devemos amar todas as pessoas e cuidar de todas as pessoas. Nós somos todos iguais diante de Deus. Esse homem, ele fez muitas coisas ruins. E quando a guerra chegou ali na Holanda, lembra que Corrie tinha um clube onde ela tinha as meninas e ali as meninas aprendiam muitas coisas? Elas não puderam ter mais, foi proibido. E no último dia que elas fizeram uma reunião, elas choravam muito. Elas cantaram o hino nacional da Holanda e choravam muito, porque elas não poderiam estar mais juntas ali por causa dessa guerra. Certo dia, o Sr. ten Boom estava andando pelas ruas do Haarlem, lá na Holanda, lá onde ele morava, e tinha uma placa dizendo: não se vende a judeus. Ah, crianças, era muito triste. Os judeus não podiam comprar nem comida, não podiam fazer nada. O judeu era obrigado a ter uma estrelinha amarela no seu peito para que mostrasse que ele era judeu. Sendo assim, ele não seria abençoado, ele não seria ajudado, ninguém poderia fazer nada por ele. Ele seria identificado para ser levado a um centro, onde lá nesse centro de concentração, eles sofreriam todas as coisas ruins que vocês podem imaginar. Era terrível. Adolf Hitler era o nome desse homem. Ele era muito ruim. Certo dia, o Sr. ten Boom estava com Corrie da rua, quando de repente um carro parou e esse carro começou a colocar todas as pessoas que eram judeus dentro desse carro. O Sr. ten Boom ficou muito nervoso, mas não podia fazer nada. Eles estavam maltratando aquele povo e Corrie ficava olhando e pensava: mas esse povo é a menina dos olhos de Deus, eles não podem fazer isso. Corrie naquele dia tomou uma decisão muito importante e ela disse que ela ajudaria a salvar o povo de Deus, aquele povo. Ela ia fazer qualquer coisa para poder salvar aquele povo. O tempo passou, crianças, e começou uma movimentação muito estranha na loja do Sr. ten Boom. O que será que estava acontecendo? Toda hora chegava alguém. Quando não era para consertar um relógio, o telefone tocava e dizia que tinha um relógio para buscar em algum lugar, que tinha alguma coisa para fazer. Isso eram códigos, era uma ideia que Corrie havia tido para poder salvar os judeus. Ela, Beth, o seu pai ten Boom resolveram que ia ajudar os judeus e ajudar aquelas pessoas. E Corrie então construiu um lugar secreto. Que interessante, crianças, um lugar secreto dentro do seu quarto. Tinha 1 metro só de comprimento, era muito pequenininho, mas sempre quando alguém chegava na loja e falava: olha, eu trouxe esse relógio é da minha esposa e ele precisa ser consertado, ele está parando sempre. Corrie já entendia o código e sabia que tinha algum judeu que estava precisando de ajuda. Ou às vezes o telefone tocava e aí o homem falava: olha, envia
envia um relógio aqui para a fábrica. Eles já sabiam que tinha um lugar lá para poder esconder algum judeu para que eles não viessem sofrer. Era um trabalho secreto. Eles eram agentes secretos de Deus. Eles estavam cuidando das pessoas com todo carinho, com todo carinho. Lá na casa de Corey, lá onde morava Corey, Betsy e o Sr. Ten Boom, haviam pessoas também. Certo dia, eles estavam no jantar. Todos eles conversando, estavam muito animados. De repente ouviu-se um barulho, uma buzina. Será que são os soldados que vieram, que descobriram? Gente, nós precisamos esconder. De repente, eles começaram a se esconder. Eles correram para o quarto de Corey. No quarto de Corey, ela havia construído um alçapão que tinha 1 metro assim de largura. Era muito pequenininho, mas dava para se esconder. Eles então largavam tudo ali, corria lá para aquele alçapão, ficava escondido ali dentro, oculto, bem quietinho, bem quietinho. Eles chamavam eles de os ocultos. Eles ficavam quietinhos ali dentro para que ninguém descobrisse que eles estavam ali. E aí então Corey veio e falou: olha, não tem nada, podem vir. Foi só um exercício. Dessa vez vocês conseguiram ser mais rápidos do que das outras vezes. Precisamos ficar muito esperto, porque o Gespato era o nome da polícia secreta daquela época. Eles procuravam os judeus escondidos na casa das pessoas para poder levar e mandar embora. Betsy deu um nome muito engraçado para esse exercício que eles faziam, né? Quando eles ouviam um barulho, que eles tinham que correr e se esconder, era um exercício para poder, na hora que acontecesse de verdade, eles saberem que eles estavam espertos e onde eles tinham que ir. Betsy chamava de bolo de creme. Quando Betsy falava, olha o bolo de creme, eles já sabiam que era um exercício que eles precisavam se esconder, porque o Gestapo já estava ali para poder levar eles presos. Então eles precisavam usar esses códigos e eles entendiam para que eles não viessem ser assim preso. Foi uma época, criança, muito terrível, muito difícil. Depois que acabou aquele exercício, eles voltaram, então continuaram a janta deles. Então o Sr. Ten Boom, como sempre, gostava muito de ler a palavra de Deus. E o Sr. Ten Boom abriu a Bíblia lá em Salmo 91. Você conhece o Salmo 91? O Salmo 91 é maravilhoso e nós devemos ler o Salmo 91 sempre. Não é só deixar lá em cima, lá da nossa escrivania ou de alguma mesa ou de algum móvel aberto, não. Nós precisamos confiar que o Senhor Jesus, de fato, cuida da gente. E o Sr. Ten Boom, ele então leu a palavra de Deus e depois ele orou com aquelas pessoas. No meio daqueles ali tinha um homem que ele era muito engraçado, ele gostava de contar muitas histórias. O nome dele era Eusébio. Ele tinha uma esposa e um filho também, um bebê. Só que a esposa dele e o bebê não estava com ele, já estava em algum campo de concentração. Ele estava separado. Que sofrimento, crianças, que sofrimento. Certo dia, a sirene tocou e não era exercício, não era um bolo de creme, era de verdade. Alguém tinha ido dizer que lá na casa de Corey estavam escondendo os judeus. A polícia então bateu lá. Quando a polícia chegou lá, eles estavam muito espertos. O que eles fizeram? Eles correram e foram lá para dentro desse alçapão que Corey havia construído dentro do seu quarto. Os judeus se esconderam ali. Mas quando o pessoal da polícia secreta chegou, o Gestapo chegou ali, eles pegaram Corey, pegaram o Sr. Ten Boom, pegaram Betsy e levaram preso. Levaram eles presos. E aquela família, aquelas pessoas que estavam ali, os judeus, ficaram 4 dias dentro daquele alçapão, escondido. Mas a família Ten Boom foi presa. Foi presa.
Que sofrimento! Mas algo muito triste aconteceu durante essa prisão. Depois de 10 dias, o Senhor Tembum não aguentou. O Senhor Tembum morreu. Foi morar com Jesus lá no céu. Ele tinha certeza da salvação dele. Você tem certeza da sua salvação? Se você partir hoje, crianças, você vai para o céu? Nós precisamos entender que existe o céu e existe o inferno. E a decisão de ir para um desses dois lugares é unicamente nossa. Se nós quisermos ir para o céu, assim como o Senhor Tembum foi, nós precisamos crer em Jesus como nosso Salvador. Porque nós somos pecadores. A Bíblia fala que todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus. Mas a Bíblia fala também que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Por isso nós devemos receber a Jesus em nosso coração, para assim ir morar lá no céu, que Jesus um dia disse que ele havia ido para preparar um lugar para cada um de nós. E o Senhor Tembum, mesmo no meio daquele sofrimento todo, ele morreu na certeza de que ia morar com Jesus no céu. Betsy e Corey estavam ali sozinhas. Eu fico imaginando os irmãos que não moravam mais ali, porque eles já tinham a casa deles. Eles ficavam muito preocupados, muito mesmo, mas eles se lembravam que elas estavam seguras. Lembra que eu falei que Bum significa árvore? Que o Senhor Tembum gostava muito mesmo daquele texto da Bíblia que fala que eles eram como árvores plantadas junto a ribeiros. Bum significa árvore. Então essa era a tranquilidade dos irmãos de Corey e Betsy. Sabiam que elas estavam ali, que elas dariam fruto ali aonde elas estavam. Eles estavam preocupados? Eles estavam, mas eles sabiam que Deus estava com elas, guardando elas a todo o momento. Então Betsy e Corey foram enviadas lá para a Alemanha. E a única coisa que elas conseguiram pegar, sabe o que foi? Um casaco, um vidro de vitamina e a Bíblia. Elas levaram para esse lugar. Quando elas chegaram lá, elas então foram proibidas de ficar com essas coisas, não podiam de jeito nenhum. Era para entrar só com a roupa do corpo. Os soldados, as mulheres soldados, iriam revistar todas elas, iriam olhar tudo para ver o que tinha. Então, Betsy já não estava se sentindo muito bem. Estava muito triste, meio adoentada, e Corey sabia que ela não podia ficar sem o casaco, um casaco azul muito bonito, e nem sem as vitaminas, mas Corey sabia também que não podia ficar sem a palavra de Deus. Corey então avistou um cantinho, e aí ela foi até um soldado e falou: olha, minha irmã precisa ir ao banheiro. Aí o soldado todo rancoroso, todo ruim, falou: ali ó, pode ir ali. Aí Corey, quando viu aquele lugar, pensou: é aqui que eu vou esconder. Ela então enrolou a Bíblia, as vitaminas ali no casaco azul e colocou escondido ali, porque ela sabia que mais tarde as meninas voltariam ali para tomar banho. Elas tinham ido para um centro de concentração onde só tinha meninas. E aí ela sabia que ela ia voltar ali mais tarde. E aí quando ela voltasse, ela ia poder pegar a vitamina, pegar a palavra de Deus, o casaco, para poder estar assim usando. Corey estava muito confiante e sabia que Deus estava cuidando de todas elas. Olha, foi um lugar, elas ficaram num lugar assim, crianças, um lugar muito ruim. Mas Deus estava ajudando todas elas, ajudando a todo momento. E Deus havia feito um milagre ali. Nenhum soldado percebeu que Corey tinha um casaco, uma vitamina e uma Bíblia. E novamente eles se lembraram lá de Salmo 1:3, que eram como árvores plantadas junto a ribeiros, que tinham que dar frutos, que mesmo ali naquela situação,
elas precisavam se manter firmes. E o Willen e Nolly, que não estavam ali com elas, estavam sofrendo de saudade delas, sabiam que elas iam se manter firmes como árvores plantadas. Era isso que significava a palavra Boom, árvore, e elas estavam ali porque havia um propósito. Deus queria que algo maravilhoso acontecesse ali. Elas estavam no alojamento 28. Era o pior alojamento que tinha. Era cheio de pulga, muita pulga. Tinham 1.400 mulheres. Era muita sujeira. E Corey ficava muito irritada. E então Betsy falava com ela: Corey, você precisa agradecer a Deus. Você precisa dar graças a Deus em todas as situações. Não só nas situações boas, nas situações ruins também. A Betsy então orou e Corey então ainda ficou irritada. Eu não vou agradecer porque aqui tá cheio de pulga. Essas pulgas são muito ruins, eu não aguento mais esse lugar. E Betsy falava com ela: calma, Corey, calma. Deus está conosco. Deus ama a gente, Corey. E nós temos que agradecer porque nós estamos aqui, nós estamos vivas. E toda noite Betsy e Corey lia a palavra de Deus para todas aquelas mulheres que estavam ali. Para todas aquelas mulheres. Lia a palavra de Deus. Elas gostavam muito de um texto que tem em Romanos 8, no versículo 35, onde fala que nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus. Elas continuaram lendo a palavra de Deus ali em Romanos 8, no versículo 35, no 36, no 37, no 38, no 39, e as mulheres ficavam alegres. E aí elas cantavam bem baixinho, porque ninguém podia saber que elas tinham ali, crianças, uma Bíblia e que elas estavam lendo a palavra de Deus. Porque aquelas soldados que tinham ali falavam que a palavra de Deus era mentira, que não existia. E se elas descobrissem, elas seriam muito castigadas mesmo. Até que um dia alguém foi lá, crianças, e contou que elas estavam lendo a palavra de Deus ali naquele lugar. Que elas estavam lendo a palavra de Deus ali. Quem será que fez essa maldade, crianças, de ter contado que o alojamento 28, elas estavam lendo a palavra de Deus? Só que algo interessante aconteceu. A soldado falou bem assim: eu não vou lá naquele alojamento cheio de pulga, todo sujo, não vou de jeito nenhum. Corey naquele dia entendeu que em todas as ocasiões ela deveria dar graças, e porque tinha pulga ali no alojamento onde elas estavam, aquelas soldados não foram ali e não tomaram a palavra de Deus delas e não castigaram elas. Elas ficaram ali sempre, todos os dias, lendo a Bíblia, sempre confiando em Jesus. Certo dia, crianças, Betsy teve um sonho muito lindo. Betsy sonhou que elas haviam saído dali e haviam construído um lugar muito bonito, uma casa muito linda, onde receberia pessoas para cuidar dessas pessoas, e que elas rodariam o mundo inteiro falando do amor de Jesus para todas as pessoas. E então, alguns dias se passaram e uma tristeza muito grande veio ao coração de Corey. Algo muito triste aconteceu. Muito triste mesmo. O que será que aconteceu? Eu não posso falar para vocês, não hoje. Você precisa assistir a próxima história e aí você vai descobrir o que aconteceu na vida de Corey. Algo terrível havia acontecido, que deixou o coração de Corey muito triste. Mas o que eu quero falar para vocês, crianças, está lá em Mateus 28,
o versículo 20. Tia Estela vai abrir aqui, ó, na palavra de Deus. Vocês têm que ter um pouquinho de paciência com tia Estela, que tia Estela tá com uma mão só, tá? Lá em Mateus fica no Novo Testamento. A Bíblia, ela é dividida em duas partes. Ela é dividida no Velho Testamento e no Novo Testamento. Então, você vai pegar o primeiro livro do Novo Testamento e você vai abrir lá no capítulo é aquele número grande, tá? O mais escuro, você vai abrir no capítulo 28 e nós vamos ler o versículo 20. O versículo é aquele pequenininho que aparece com a cor clarinha, ele não é muito escuro não. Então, Mateus 28, o versículo 20 fala bem assim. Vamos ver aqui, ó. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui. 28, 20. Fala assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que versículo maravilhoso da palavra de Deus. Corey e Betsy, até o Sr. Ten Boom, antes de morrer, eles sabiam que Deus estaria com eles a todo o momento, mesmo naquele momento difícil, naquele momento terrível que eles estavam vivendo. Eles podiam dizer que nem a morte, nem a vida, nada poderia separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A nossa lição de hoje que nós devemos aprender, crianças, é que Jesus é vencedor. O Senhor está com você. O Senhor está comigo. O Senhor está onde quer que eu vá. Ele vai estar conosco, sempre nos ajudando, nos transformando aquele momento ruim em algo que vai proteger a gente, que vai nos ensinar. Corey aprendeu muito. Lembra que ela não queria ficar no alojamento 28 porque era cheio de pulgas? Mas as soldados não queriam ir lá porque tinha pulga lá naquele lugar. Então elas conseguiram ficar ali lendo a palavra de Deus. Corey, ela construiu um lugar chamado Lugar Secreto. Ela ajudou muito os judeus. Corey é conhecida até hoje como uma mulher que ajudou muito os judeus. Ajudou para que eles não fossem mortos. Corey rodou vários países. Na nossa última história, nós vamos ver muito mais coisas. Você não pode esperar a quinta parte dessa história. Que Deus possa abençoar a sua vida e que a partir de hoje você possa entender que nada pode separar você do amor de Deus. Mas você já tem esse amor em seu coração? Você precisa ter esse amor em seu coração. O amor de Jesus, que foi o amor que morreu morte de cruz. Mas ele não ficou ali, ele ressuscitou, segundo as Escrituras. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e foi lá para o céu preparar um lugar para todos nós e nos deu essa promessa que ele não nos deixaria nunca, que ele estaria conosco todos os dias até o fim. Ele estaria conosco. Que você possa a partir de hoje entender que Jesus é o Salvador da sua vida e que você pode confiar nele a todo momento, aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, ele está com você. Amém? Um grande beijo. Tia Estela ama muito vocês. Logo Tia Estela vai estar melhor pra gente poder fazer mais vídeo, fazer um monte de coisa legal, tá bom? Eu oro por vocês e vocês oram por mim. Eu amo a vida de vocês. Que o Papai do Céu abençoe vocês eternamente. Tchau, crianças!